A primeira pergunta que nós vamos responder é a pergunta do Silveira Lusca. Silveira Lusca perguntou o seguinte: alguma dica de monitoramentos para uma rede doméstica com Elastic no Raspberry? Pi. Bom, monitoramento de uma rede doméstica. Eu preciso entender o que seria o monitoramento de uma rede doméstica, né? Mas, vamos lá, vamos tentar supor aqui. Você está com um Raspberry com o Elastic instalado lá dentro do Raspberry. Alguns pontos interessantes aqui. Armazenamento. Por quanto tempo você quer armazenar isso? Estou nem falando do que a gente pode fazer ali como monitoramento ainda, né? Mas armazenamento. Pô, será que estar no Raspberry é a melhor opção para ter um armazenamento de longo prazo? Eu vou ter armazenamento de um dia? Quantos eventos estão sendo gerados por essa rede? Qual o tamanho disso? Talvez ter ali o Elastic dentro do Raspberry não seja a melhor das opções. Mas para fazer monitoramento de rede, tanto tráfego que está passando, notebooks que estão conectados, quem conectou, usuário que fez login, toda essa parte de monitoramento dá para ser feito com o Elastic, sem problema algum. Eu só talvez não recomendaria aí o uso de um Raspberry. Por quê? Porque eu vou querer ter visualização disso depois, eu vou querer ter o monitoramento disso, o armazenamento disso, histórico de tudo isso, e o poder computacional do Raspberry pode aí não ser a melhor das opções para a gente estar trabalhando com isso. Então, eu aqui não recomendaria você usar um Raspberry. Se você vê algum sentido no uso de Raspberry ou algum detalhe maior, manda aqui no comentário que a gente discute sobre isso e eu posso aí ver até entender um lado onde eu consiga usar um Raspberry, mas hoje eu não consigo ver um Elasticsearch dentro do Raspberry fazendo esse trabalho. Talvez, se a gente colocasse um Logstash para fazer o envio, estando ali pegando e mandando o envio dentro de uma rede, usar um Raspberry pode ser uma opção, mas enfim, colocar stack dentro do Raspberry talvez não seja a melhor solução, beleza? Então vamos para a próxima pergunta aqui agora no celular. Vamos lá, vamos selecionar aqui alguma pergunta aqui. Seguindo nessa mesma linha de perguntas, nós vamos aqui a pergunta do Alexandre. Alexandre, o quê? Eu tenho dificuldade. Alexandre deve ser Ribeiro, porque eu não consigo ver o nome como um todo aqui. O Alexandre fez a seguinte pergunta: alguns exemplos de caso de uso da Elastic Stack. Bom, vamos pegar alguns exemplos de caso de uso que a gente pode trabalhar com a stack. Vou pegar primeiro exemplos que eu já usei e depois eu dou alguns exemplos que eu vi, tá? Exemplos que eu já usei. O exemplo clássico, coleta de logs. Esse é o exemplo que eu mais utilizei até hoje, a gente trabalhar com a coleta dos logs. Então, eu tenho ali dentro de um data center, dentro de uma cloud privada ou pública, dentro de uma infraestrutura local ali da maquininha, rede doméstica, como na pergunta anterior, que passou por aí, eu estar coletando esses logs para uma posterior análise. Então, eu coleto esses logs ali com o Firebase, ou com o Logstash fazendo uma recepção, talvez, de um syslog, alguma coisa assim, jogo esses caras para dentro do Elasticsearch e visualizo com Kibana. Esse é o exemplo de caso de uso mais simples que eu já vi e utilizei da stack. Exemplos mais complexos, logs e métricas. O caso de uso, você está coletando além dos logs, fazendo a coleta de métricas, métricas do seu servidor, métricas das suas aplicações, e cruzando esses dois dados, né? Então, você tem ali essas duas possibilidades. Uma terceira possibilidade de uso da stack, que aí a gente fecha ali com a tríade da observabilidade, né? A gente tem métricas, logs e os traces, né? Que seria a parte de APM, onde eu coleto os traces, né? Traces são, vamos pegar que são as trilhas da minha aplicação, sendo bem simples na minha colocação sobre o que é trace aqui para você. Então, eu coleto esses traces, coleto os logs, coleto as métricas, correlaciono tudo isso e tenho ali a questão da observabilidade rolando ali. Então, eu posso trabalhar com isso. Outro caso de uso da stack, CIEM, né, onde a gente pode trabalhar com eventos de segurança. Então, eu coleto eventos para fazer análises de segurança em cima da minha aplicação, para eu poder entender o que está acontecendo nos quesitos de segurança, login, SSH, tráfego, DP, TCP para todo lado. Então, eu consigo
usar isso também, já usei a Stack para isso. A gente tem também uma parte de Enterprise Search, onde a gente pode fazer buscas, a gente pode trabalhar com busca textual e tudo isso do Elasticsearch. Aí a gente está falando mais de Elasticsearch como um todo. Já usei a Stack para trabalhar análise de sentimentos. A gente fazia uma coleta de coisas na internet e, de acordo com o que a gente coletava, a gente tomava algumas decisões. Isso tinha um dashboard no Kibana, onde a gente sabia se o que estava acontecendo era positivo ou negativo, tá? Já trabalhei também com monitoramento de temperatura e vários outros sensores dentro de uma infraestrutura, então eu usava também a própria Stack para fazer esse trabalho. Já usei ela para fazer análise de redes sociais. Bom, esses são alguns exemplos de casos de uso da Stack como um todo. Casos de uso das ferramentas um pouco mais isoladas, por exemplo, só o Elasticsearch. Já trabalhei com Elasticsearch em e-commerce, né, para buscas relacionadas e tudo. Já trabalhei com Elasticsearch em tribunais, para busca processual e tudo isso. O Logstash em si, já trabalhei com o Logstash não conectando em base elástica, nem consumindo nada da família elástica, mas sendo como uma grande ferramenta de TL no meio do caminho para transferir, né, fazer logística de dados entre um local e outro. Então, assim, a Stack ela é muito versátil. Dá para fazer muita coisa. Esses são alguns exemplos que a gente tem. Nossa, se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa aqui no comentário que você gostou. Já larga a sua pergunta, que eu vou pegar as perguntas que estiverem aqui embaixo desse vídeo, mais as perguntas que estiverem na caixinha do Instagram, e vou responder num próximo vídeo, beleza? Valeu, aquele abraço, tchau e fui!